Fórum para a Margem Equatorial, meus amigos. É isso aí. A Petrobras, na sexta-feira do dia 15, convocou vários governadores lá do norte e já fizeram o fórum, isso mesmo, onde eles sentaram e debateram, buscando soluções para melhorar, para iniciar o processo lá da margem equatorial. É lógico que o processo ainda está aguardando a licença do IBAMA, né? Que, por sinal, a senhora Marina Silva não participou desse fórum. Estranho, né, meus amigos? Será o que está acontecendo, hein? Eu acho que ela deveria ser uma das primeiras a estarem lá, né? Afinal de contas, esse fórum, ele foi promovido, ele foi reunido os governadores de todos aqueles estados ali da margem equatorial. Dona Marina, você furou nessa aí, Marina. Será que furou ou será que não foi convidada? Não dá para saber, né? Me parece que foi convidada, mas não quis comparecer, ok? Não quis comparecer. Então, meus amigos, a margem equatorial ainda está lá travada com o IBAMA, está travada lá com os licenciamentos ambientais, mas a galera está se movimentando. Então, enquanto muitos ficaram ali, né, preocupados com o dividendo extraordinário que veio, que não veio, aquela confusão toda, bolsa caindo, Petrobras caindo, a Petrobras está tentando fazer a parte dela. É isso que eu sempre falo. Enquanto os políticos mexem, a Petrobras tenta fazer o dever de casa, tá? Então, nessa reunião lá, nesse fórum, o que aconteceu? A Petrobras e o consórcio Amazonas começaram a surgir algumas ações, tá? Petrobras e o consórcio Amazônia Legal formarão um grupo de trabalho com foco em ações de sustentabilidade na margem equatorial, né? Jean Paul Prates e governadores da região se reuniram em São Luís, no Maranhão. Aí aqui, meus amigos, ó, vale a pena, tá? Esse fórum está gravado no YouTube, vale a pena quem tiver tempo poder estar assistindo. São 5 horas de gravação, mas, né, para gente que estuda, para gente que investe na empresa, eu acho que vale muito a pena, né? Então tá aqui os governadores que estavam lá presentes, né? Achei muito bacana o fórum, muito expressivo, vale muito a pena estar estudando, tá? Então, qual que foi o objetivo desse fórum, meus amigos? O objetivo está aqui, ó. Foi discutir prioridades e definir ações na área ambiental e social na margem equatorial. Será o principal objetivo do grupo de trabalho, formado por representantes da Petrobras e dos governos dos estados que integram o consórcio Amazônia Legal. A proposta foi definida nesta sexta-feira, dia 15, durante a reunião entre o presidente da Petrobras e os governadores, né? Aqui vem falar o Carlos Brandão, do Maranhão, Eldo Barbalho, do Pará, Clécio Vieira, do Amapá, Antônio Donarim, de Roraima, além de representantes dos governos de outros estados das regiões Norte e Nordeste. O encontro ocorreu durante o Fórum de Transição Justa e Segurança Energética, organizado pela Petrobras em parceria com o consórcio Amazônia Legal e o governo do estado de Maranhão, São Luís. Então, meus amigos, parece o seguinte, que os governadores, eles estão querendo o seguinte, olha, para que a margem equatorial saia tudo ok, a gente está querendo ver se a Petrobras consegue disponibilizar uma parte dos recursos para justamente proteger a Amazônia. Cara, isso é o de menos, tá? Isso é o de menos, isso já acontece através dos royalties, né, e outras coisas mais. Mas isso é o de menos para a Petrobras, tá? É muito mais fácil ela destinar isso aí do que o IBAMA ficar travando ela e não deixar ela andar, tá? É muito mais fácil para a Petrobras. E agora, meus amigos, eu quero mostrar um trechinho da fala do Jean Paul, para que a gente possa ir estudando junto esses acontecimentos lá nesse fórum. É coisa boa, se Deus quiser, a nossa margem equatorial vai sair. E espero que não saia no último ano político. Infelizmente, tem essas coisas, né? Tudo que é bom fica para o finalzinho do mandato, para ver se consegue a reeleição, né? Mas temos muita paciência, vamos estudando, vamos entendendo o que está acontecendo e bora lá para a fala do Jean. Então, eu quero iniciar aqui a minha fala reafirmando assertivamente o nosso compromisso como Petrobras, como governo Lula, com a Amazônia, com a sua preservação,
com o desenvolvimento ambientalmente responsável e, principalmente, com a segurança e a dignidade das pessoas que habitam a região e todo o povo brasileiro. Hoje, no presente, também no futuro, com as nossas novas gerações que virão. A Petrobras tem lastro para reafirmar esse compromisso. Respeito é o balizador principal da nossa atuação na Amazônia. Eu quero relembrar que a nossa produção de petróleo nessa região começou na década de 80, quando o país começou a despertar de forma mais consciente para a questão ambiental. Os anos 80 foram marcados pela luta do inesquecível Chico Mendes e de tantos outros ativistas pela Amazônia, foram o momento em que começamos a nossa produção de óleo e gás no campo de Urucu, no meio da floresta. Com a produção iniciada em 86, o polo de Urucu reúne características que nos fazem ter orgulho. É a Petrobras há mais de 30 anos operando com segurança na Amazônia, contribuindo com a comunidade local, mostrando ao país que é possível harmonizar o desenvolvimento com a preservação, com o cuidado e com o respeito. Urucu contribui hoje com cerca de 15% do produto interno bruto do estado do Amazonas e com aproximadamente 3.200 empregos diretos e mais de 16 mil empregos indiretos. São as maiores reservas de petróleo e gás natural em terra do país e viabilizam 84% da geração de energia elétrica consumida em Manaus. Além disso, atendem outros 7 municípios do estado e produz dali o GLP, o gás liquefeito de petróleo, para abastecer os estados amazônicos e parte do Nordeste, o gás de cozinha. Não é só desses números que viemos falar aqui, mas também, como eu disse, de respeito e garantia de segurança energética para a população da região. E é muito importante ressaltar isso, porque é aqui que fazemos a ligação com outro tema do nosso evento, que é a transição energética justa. Alguns nos perguntam por que, sempre que falamos de transição energética, ressaltamos essa palavra justa. Porque essa palavra é a que liga a transição energética justamente à segurança energética. A transição energética justa é aquela que não deixa ninguém para trás, nem as gerações futuras, para as quais precisamos garantir as condições adequadas de vida no planeta, enfrentando a questão urgente das mudanças climáticas, nem as gerações atuais, que precisam agora de qualidade de vida, de justiça social, de energia acessível para se deslocar, para cozinhar, para viver. É por isso que falamos de transição e não de ruptura. É por isso que acreditamos que as fontes fósseis de energia, geridas de forma responsável, com projetos e tecnologias de redução de carbono, conviverão com o avanço tão desejável quanto inevitável das energias renováveis, para as quais o nosso país, aliás, demonstra uma imensa aptidão natural, e nas quais a Petrobras vem investindo de forma crescente também. Sabemos que investimentos em novas descobertas de petróleo ainda são necessários, sob pena de não cumprirmos nosso compromisso com a qualidade de vida das gerações atuais e com o futuro de curto prazo. No Brasil, especificamente, mesmo nas projeções que apontam uma transição energética acelerada, a demanda por petróleo ainda persiste. Mas o petróleo que será consumido no futuro e que vai financiar e nos dar segurança para trilhar a jornada da mudança da matriz energética, ainda precisa ser descoberto. Passados 15 anos desde o primeiro óleo do pré-sal, que hoje responde por 80% de tudo que produzimos no Brasil, é preciso investir em novas fronteiras, de olho na reposição de reservas. Nós estamos prontos e temos toda a competência e expertise necessárias para encontrar e produzir esses recursos. Faremos isso da forma responsável, como sempre atuamos aqui na Amazônia,
em todo o Brasil, em qualquer lugar, com total respeito ao meio ambiente e às populações locais. Um respeito genuíno e que faz parte da nossa razão de ser. O respeito pelo Brasil faz parte da história da Petrobras. O mesmo respeito que nos fez atuar em Urucu de forma harmônica e segura por mais de 30 anos sem incidentes, é o que nos guia nos projetos da margem equatorial. Essa província petrolífera offshore que se estende do Amapá ao Rio Grande do Norte e que, se tiver comprovado o seu potencial, será de grande relevância para a soberania energética nacional. Iniciamos nossa jornada na margem equatorial pela Bacia Potiguar, atendendo a todos os requisitos ambientais e sociais, com cuidado e respeito a cada passo. E assim vamos avançar, sempre dialogando com a sociedade, com o poder público, com a União, com os estados, com os municípios, com os povos locais. Esses avanços envolverão o estado do Maranhão. Aqui na Bacia de Barreirinhas, por exemplo, nós temos 7 ativos exploratórios, governador, blocos que fazem parte da margem equatorial e em fase de licenciamento ambiental. Para a primeira campanha exploratória, ou seja, de pesquisa de petróleo, nos blocos de Barreirinhas, está previsto o investimento de aproximadamente 800 milhões de dólares, vamos traduzir, 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Do total de investimento, governadores, de 3,1 bilhões de dólares, ou seja, 15,5 bilhões de reais na margem equatorial amazônica. Na fase exploratória da margem equatorial, num primeiro período do plano estratégico vigente nosso, que é até 2028. Então, cifras para o investimento em 5 anos. Nós estamos, de fato, confiantes na evolução positiva desses projetos. Teremos aqui, nesse evento, uma oportunidade rica de refletir sobre os caminhos do nosso país para trilhar a transição energética de forma justa, aliada à segurança energética do país. Pela Petrobras, estamos fazendo ou trazendo a nossa experiência, nosso amplo conhecimento acumulado, nossa trajetória de profundo e inquestionável respeito pelo país. E trazemos também nossos ouvidos atentos para acolher e ponderar todos os pontos de vista, porque acreditamos no debate aberto, democrático, na construção coletiva, na soma e na união dos esforços.